Hoje a gente precisa falar sobre o golpe talvez mais aterrorizante do momento. É uma tecnologia que está usando a voz de quem a gente ama contra a gente. E a verdade é que quase ninguém está preparado para isso. Me responde uma coisa, com toda a seriedade. É verdade que com só 3 segundos de áudio, sei lá, de um story que a gente postou, um criminoso já consegue clonar uma voz com perfeição? Exatamente isso. E, cara, é assustador. A inteligência artificial evoluiu tanto que qualquer pessoa, com um aplicativo simples no celular, pega esse trechinho de voz e cria um áudio falso falando qualquer coisa. Aquela segurança de, eu conheço a voz, acabou. Então quer dizer que aquele ditado ouvir para crer já era, morreu. Aquele instinto de que se eu estou ouvindo a voz é a pessoa, não vale mais nada. Nossos ouvidos não são mais um filtro confiável. A gente entrou de cabeça na era da confiança zero. Pois é, e para entender o perigo, a gente precisa saber como essa arma de 3 segundos é construída. Ela é feita com pedaços de áudio que todo mundo, sem exceção, deixa por aí sem nem sonhar com risco. E as fontes são as coisas mais banais que a gente possa imaginar. Sabe aquele story de bom dia que você posta? Um áudio que vazou de um grupo de amigos, a mensagem de voz que você deixou na secretária eletrônica de uma empresa. Tudo isso são fragmentos de voz que parecem inocentes, mas viram munição na mão de golpistas. E aqui está o ponto crucial. Não é uma imitação robótica, sabe? A IA de hoje copia tudo. O timbre, o sotaque, o jeitinho de respirar entre as palavras, até a risada. Para o nosso ouvido, a diferença é zero. É praticamente impossível distinguir da voz real. E agora a gente entra na parte mais cruel desse golpe, que não é sobre tecnologia, mas sobre psicologia. É sobre como os criminosos sequestram as nossas emoções para simplesmente desligar o nosso raciocínio. O roteiro é quase sempre o mesmo e é terrível. Imagina a cena. Uma mãe, um pai, recebe uma ligação. Do outro lado, ouve a voz idêntica ao do filho, da filha, só que em pânico, chorando. A história é sempre uma emergência absurda, como um acidente de carro que acabou de acontecer. E nesse exato instante, algo acontece no nosso cérebro. Quando a gente ouve a voz de alguém que a gente ama em perigo, o nosso centro de pensamento crítico, o córtex pré-frontal, ele é basicamente desligado. A lógica simplesmente apaga. O nome técnico para isso é sequestro emocional. Os golpistas, eles não estão atacando a nossa inteligência. Eles ativam diretamente a nossa amígdala, que é o centro do medo no cérebro. Eles usam o nosso amor, o nosso pânico, como armas para forçar uma ação imediata, como um Pix, antes que a gente tenha qualquer chance de pensar. Ok, o cenário é assustador, a gente sabe. Mas existe sim uma defesa, e o melhor de tudo é que ela não depende de tecnologia nenhuma. A solução é 100% humana e, justamente por isso, é a prova de falhas. Exato. A gente chama de senha familiar, ou palavra de segurança. É bom pensar nisso como uma tática de segurança de nível militar que toda família deveria adotar, tipo hoje. É uma palavra ou uma frase simples que só a família conhece, para provar que é você mesmo numa emergência. E é muito fácil de criar. Primeiro passo, reúna a família pessoalmente, nada de grupo de zap ou e-mail. Segundo, escolham juntos uma frase que seja aleatória, fácil de lembrar, mas impossível de alguém adivinhar. Terceiro, e muito importante, estabeleçam a regra de que, em qualquer ligação de emergência, a pergunta "qual é a nossa senha?" tem que ser feita. E a quarta regra, a de ouro, essa senha nunca, jamais pode ser escrita ou compartilhada digitalmente. A conversa tem que ser assim, direta. A pessoa está lá em pânico, pedindo ajuda. E do outro lado você pergunta com calma. Certo, mas antes me diz, qual é a nossa senha? Se a resposta não for imediata, tipo abacaxi roxo, se a pessoa hesitar, gaguejar ou tentar mudar de assunto, é um clone. Desliga na hora. A IA não tem acesso a essa memória de vocês. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Num mundo onde nossos próprios sentidos são enganados pela tecnologia, essa verificação humana não é paranoia, é necessidade. É a nova regra de ouro da segurança familiar. É a única maneira de ter certeza absoluta de com quem se está falando. Olha, falando sério, a nossa recomendação é essa. Pausa essa análise agora. Agora mesmo. Chama quem você ama, conversa e define a senha de vocês. Não é uma coisa para deixar para amanhã. O risco é real, é imediato e criar essa proteção leva menos de 5 minutos. E no fim, tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Hoje, a tecnologia destruiu a confiança que a gente tinha na voz. Se a voz já não serve para provar quem a gente é, qual vai ser a próxima certeza que a gente vai perder? Fica aí a reflexão.